Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Madre irmã, mais uma vez, com alegria nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. Hoje, dia 23 de março, terceiro domingo da Quaresma, somos o Evangelho, São Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o do sacrifício que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a dor de seu vai cair sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhadeiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela utilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, irmãos, boa nova do Senhor que veio ao nosso encontro. Particularmente o Evangelho de hoje, que é exclusivo de São Lucas, se insere na viagem de Jesus a Jerusalém, que inicia no capítulo 9, versículo 51. Quando nosso Senhor vai tomar a firme decisão de partir para Jerusalém, para morrer, para nos salvar dos nossos pecados. Vimos aqui no Evangelho as pessoas que trazem para Jesus dois momentos de tragédia, relatados pelo povo. O primeiro lá vai dizer assim, no início do Evangelho: naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. E nosso Senhor, diante daquele primeiro episódio de tragédia, vai responder: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Depois Jesus também completa um segundo episódio para mostrar aquela realidade de uma outra tragédia que era próxima deles, quando ele vai dizer assim: e aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. A resposta de Jesus a essas duas situações trágicas, meus irmãos, é um golpe contra a doutrina daquele tempo, que nós chamamos hoje a teologia da retribuição. É uma mentalidade que estava radicada no coração do povo, que se dizia que as catástrofes foram castigos que Deus enviou aos culpados. E Jesus vai quebrar essa mentalidade, que muitas vezes, irmãos, também pode percorrer nossas mentes. Quando acontece alguma coisa ruim conosco, alguma coisa de tragédia, alguma situação difícil, quantas pessoas dizem assim: foi vontade de Deus, foi castigo de Deus, ou aquela pessoa pecou e está pagando pelos seus pecados. Nós estamos mostrando aqui que essa não é a verdade, meus irmãos. Que a realidade do pecado que atingiu o coração do homem não vem de Deus, a punição não vem de Deus. É o próprio homem que se condena por si. Para entendermos isso, que de Deus para nós só vem o amor. Deus é amor. Quando o sofrimento nos atinge, entendemos que esse sofrimento é fruto do meu pecado, do pecado do meu irmão que me atinge. Então já o primeiro esclarecimento que nós traz para aqueles homens daquele tempo, irmãos, e hoje para nós também. Para entendermos isso, todo sofrimento que nos atinge não vem de Deus. Jesus reagiu diante dessas notícias trágicas que foram trazidas, dizendo para essas pessoas, ele deu a mesma resposta, Se vocês não se converterem, morrerem todos do mesmo modo. Ou seja, alertava-os para que estivessem atentos, pois o fato poderia também acontecer com eles.
Então aqui, meus irmãos, este Evangelho nos mostra que em vez de ficarmos julgando, condenando as pessoas, devemos buscar nossa conversão pessoal enquanto é tempo. É uma forma que Jesus ali exorta os homens para dizer, vamos dizer assim, né? Umas palavras mais bonitas, mas o nosso Senhor dizendo: parte cuidar da vida dos seus irmãos, cuidar da vida de vocês. Se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo modo. Será que aqueles homens, para entender o que Jesus dizia, amados irmãos, será que aqueles homens estavam preparados quando a morte chegou para eles? Não sabemos. Então, para nós nos prepararmos, para que nós também, de repente, a morte não bata a nossa porta de alguma forma, talvez até trágica, será que estaríamos preparados? Por isso, nosso Senhor nos chama a conversão. Então, a primeira exortação que o Senhor nos faz, de orarmos para esse momento especial, amados irmãos, que é o coração da Quaresma, esse tempo de conversão. De olhar para a minha vida, olhar para a minha história, olhar para o meu coração. Perceber, as realidades estão dentro de mim, que são virtudes, são coisas boas. Essas realidades agradam o coração de Deus. Deus vivê-las, faz-las amadurecer, avançar na minha vida. Mas as realidades de pecado, de erros, de masculinações, de trevas, de coisas ruins, escolhas ruins que eu fiz, dessa eu devo me converter antes que seja tarde. Antes que o mal que eu mesmo estou causando a mim me cause circunstâncias piores. Então, o Senhor nos chama, irmãos, hoje a esta primeira parte do Evangelho, essa reflexão. Buscar a conversão antes que outras situações não nos permitam. Né? E para ilustrar a necessidade da conversão, Jesus também narra uma parábola aqui na segunda parte do Evangelho, que vai mostrar as oportunidades que Deus dá aos homens e mulheres para que possam se converter. A parábola da figueira. Que a figueira estava plantada no meio da vinha, mas havia 3 anos que seu dono já ia buscar frutos e não os encontrava. Então ele estava decidido a arrancá-la, porque ela estava apenas utilizando a terra e ocupando espaço. Porém o agricultor intercedeu por ela e pediu que lhe fosse dada mais uma oportunidade, mais uma chance, mais um ano de adubação. Ele iria cavar em sua volta, colocar mais adubo, quem sabe assim, no futuro, ela daria fruto. Se não desse, então ele poderia cortar. É evidente, irmãos, que nesta parábola, a figueira é o povo ao qual Jesus pertence, o povo de Deus, o povo de Israel. E por extensão, todos que ouviriam a sua palavra no futuro passariam a fazer parte da vinha, o povo de Deus. Para entendermos aí 3 elementos que na parábola nosso Senhor quer dizer para nós aqui uma verdade, não é? Quem plantou a figueira e vai procurar frutos é Deus. O agricultor é Jesus. Os 6 anos que pode ser o período da pregação de Jesus, depois do qual esperaria os frutos abundantes. Aqui nós vemos esses 3 elementos que vão trazer para nós as respostas da parábola que Jesus falava àquele povo. A sentença do patrão, ao não encontrar frutos, é severa, visto que Israel é uma figueira ociosa, não tem sentido que continue a viver. Para aqui, meus irmãos, fazemos também uma pergunta fundamental para o nosso processo da Quaresma. Todos os anos esse Evangelho veio ao nosso encontro para refletir este ano, esta minha caminhada, este último ano de caminhada com Jesus. Eu dei frutos? Se o nosso Senhor viesse como o agricultor que veio à videira para procurar os frutos, entendendo também, irmãos, que a figueira naquela época era uma árvore muito frutífera, tempos em tempos ela sempre dava frutos. Então era costume do dono, era uma realidade costumeira que o dono chegava lá e tinha frutos. Então o nosso Senhor também, que veio ao nosso encontro, o nosso Deus, e quer procurar, irmãos, para ver se eu e você demos frutos. A necessidade de termos essa consciência, eu chamado, minha caminhada com Cristo, meu seguimento de Cristo, a dar frutos, a frutificar no amor, na partilha, na solidariedade. Hoje, meus irmãos, se o nosso Senhor viesse ao teu encontro, Ele encontraria frutos de santidade na sua vida? Encontraria frutos de um homem, uma mulher comprometida com Deus na sua caminhada cristã? É a pergunta hoje que nós nos fazemos nesse Evangelho, não é? Mas Cristo, divino vinhateiro, olha para as nossas extremidades, intercede por nós ao Pai, nos concedendo mais uma chance. Está aqui para nós, irmãos, que é esta chance hoje? Mais este ano, mais esta Quaresma. Nosso Senhor pelo nosso encontro, coloca em nós o adubo. Jesus que nos dá os meios da Quaresma, os exercícios espirituais da Quaresma, toda a caminhada de conversão, todo um novo momento. Começar de novo, irmãos, recomeçar, retomar com Cristo, né? É Cristo que, em nome do Pai, intercede a nós, diante do Pai, para nos dizer: olha, é mais uma oportunidade, é mais uma chance. Mas também ouvimos no fim do Evangelho que o agricultor vai dizer, né, para o dono da vinha: olha, vamos tentar mais esse ano.
Se o senhor voltar aqui ano que vem e não der fruto, o senhor pode cortar. É a chance, irmãos, a oportunidade para o nosso hoje. Entender, amados irmãos, que hoje nós temos este hoje para a conversão. Será que amanhã estarei vivo? Será que amanhã estarei presente aqui no meio de nós? A vida, irmãos, é um sopro. Deus o livre, mas pode ser cometido de uma doença, mas você pode ser cometido de uma tragédia. Não sabemos. Uma situação que atinge você e de repente você não está mais aqui amanhã. Até eu brinco e falo com a turma. De repente sai aqui um padre aqui na rua, vai de forca na cabeça do padre, o padre morre. E aí, o padre morreu. Será que o padre sabia que ia morrer naquele dia? Não sabia. Você sabe arrumar um dia da sua parte, você não sabe. Então, o alerta que nosso Senhor nos faz, carinhosamente nos acolhendo, nos dando oportunidade, o nosso Jesus, mas esta oportunidade que Deus nos dá. Não a perca. Assim Deus faz conosco, irmãos, todos os dias. Ele sempre nos dá uma chance, uma oportunidade para que produzamos frutos, para que possamos recomeçar com Deus. Nós sabemos que a natureza humana é frágil e precária. A qualquer momento a nossa vida nessa terra chegará ao fim e deixar-nos sem mais oportunidades para dar sentido à existência. Ninguém sabe quando será a sua hora de partir deste mundo. Por isso, irmãos, convém estar preparado, vigilantes, não deixar coisas para trás. Deus, proprietário da vinha, dono da figueira, espera frutos bons por parte daqueles a que foi dirigida a mensagem deste Evangelho. Deus é paciente, mas a conversão é urgente. Não há tempo a perder, pois não sabemos quanto mais tempo teremos à disposição. Então, que hoje, meu irmão, este Evangelho, esse domingo, nessa semana especialmente, leve a refletir como eu estou caminhando na minha vida com Cristo, como estou no meu seguimento com Deus, que frutos tenho dado. Este ano é mais uma chance, mais uma oportunidade, o Senhor tem me dado, que eu não perca esta oportunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Concluindo, irmãos, mais uma vez a graça de ouvirmos a palavra do Senhor, que eu pedir a sua ajuda no trabalho de evangelização, nos ajude. Assine o canal, ative as notificações, curte, comenta, compartilha, copie o link, mande para outras pessoas. Está lá o meu canal, PE Maurício Monte, MPS. Procure lá e participe desse nosso trabalho, esse esforço de levar a palavra a muitos corações. Conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.